Amém. Glória a Deus. Então, aí está. Evangelho de Mateus, capítulo 17, dos versículos 17 até o versículo 20, vai ser a nossa leitura. Vamos ler então, depois nós vamos nos debruçar aí versículo após versículo. Primeiro nós vamos ler essa parte completamente, depois nós vamos aí estudar e entender versículo após versículo. Glória a Deus. Então vamos ler. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à justiça dos fariseus, mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Glória a Deus. Aqui Jesus agora, como nós lemos no último domingo, Jesus estava nos ensinando como sermos cristãos neste mundo, como sermos filhos e filhas de Deus nesse mundo, ao ponto de Jesus nos identificar, já que vocês são filhos de Deus, lembrando que a multidão estava acompanhando Jesus junto com os demais discípulos, e aí Jesus começa a identificá-los e dizer, olha, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. E aí Jesus começa a ensiná-los como eles deveriam viver diante da sociedade, como nós devemos viver diante da sociedade, como podemos demonstrar que somos filhos de quem? De Deus. E aí Jesus ensinando, e agora Jesus ele traz para ele e diz assim, ó, não pense que eu vim abolir a lei. E aqui nós vamos explicar, já no versículo 17, então vamos entender. O que é essa lei, pastor, que Jesus está dizendo? Os 10 mandamentos. Você deve saber então que quando Moisés subiu ao monte Sinai, Deus entregou a ele, o bem conhecido, a tábua dos 10, o que, igreja? Mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho e assim por diante. Os 10 o quê? Os 10 mandamentos. E ali, então, esta foi a lei entregue a Moisés. Por isso que é mais conhecido como a lei do quê? A lei de Moisés. Então, Jesus está dizendo, eu não vim abolir, eu vim cumprir esta lei. Eu vim fazer a totalidade desta lei. Eu vim, trazer o alongar dessa lei, para que vocês entendam, eu vim cumprir. E por que Jesus ele fala que ele veio cumprir a lei? Porque nós explicamos na introdução, nós explicamos para vocês que alguns dos judeus não acreditavam estar diante deles o Messias, o Filho de Deus, o Deus vivo diante deles. E o que acontecia então? Eles pensavam que Jesus Cristo não era o Messias enviado de Deus. Mas aí Jesus, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, eu não vim trazer nada novo não, gente. Eu vim cumprir, em outras palavras, ele está dizendo, eu vim cumprir a minha palavra. Eu sou aquele que cumpre a lei, eu vim cumprir a lei e os profetas. Veja que ele então está dizendo que os 5 primeiros livros da Bíblia, o Antigo Testamento, ele está dizendo, não, eu vim cumprir tudo isso, a lei e o quê? E os profetas. Então, a lei não é algo ultrapassado, a lei não é algo que não precisa ser cumprido. Mas o que acontece? Ele dizendo, eu vim cumprir a lei, ele está nos mostrando, igreja, que somente ele, o Deus perfeito, Cristo que se fez carne entre nós, só ele poderia cumprir a lei. Ninguém pode cumprir esta lei. Porque se eu cumprir a lei, tentar cumprir a lei, ser humano falho, errante, pecador que sou, eu não consigo cumprir ela na sua totalidade. São 10 mandamentos, preste bem atenção, 10 mandamentos. Se eu cumprir 8 e não cumprir 2, não adianta os outros 8. Se eu cumprir 9 dos mandamentos e deixar de cumprir 1, também não adianta. Por isso, então, nós não temos essa perfeição que o próprio Cristo tem de cumprir toda a lei, porque ele é
o Senhor da lei. Glória a Deus. Ele é o Senhor da palavra. Então, por isso que ele chega e fala, não, eu vim cumprir a lei. Por quê? Porque todos aqueles que olhavam para a lei, igreja, se viam incapazes de cumpri-la. Todos aqueles que olhavam para o quê, irmãos? Para a lei, se viam incapazes de cumpri-la. Porque eles olhavam e falavam, meu Deus, como vai cumprir uma coisa dessa? Eles se viam presos ali. Mas o que Cristo estava mostrando? E o que Deus queria mostrar para eles através da lei? Deus queria mostrar, eu sou santo. Deus queria mostrar para eles assim, olha, eu sou um Deus santo e um Deus zeloso. Olha a minha lei aqui. Você não consegue cumprir a minha lei se não for diante da minha presença. Lembra de Abraão? Por isso que Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Veja que é só por meio da presença de Deus, veja que é só por meio do Espírito de Deus agindo em nós, que nós poderemos então observar a lei do Senhor. Que nós poderemos então fazer o que, igreja? Observar a lei do Senhor. Porque Ele é aquele que cumpre a lei. Ele é aquele que é a palavra fiel. Ele diz aí, não pense que vim abolir a lei, ou os profetas. Não, não vim abolir, mas vim para cumprir a lei. E aí a gente vê Jesus cumprindo a lei. Eu vou te dar um exemplo aonde mostra Jesus cumprindo a lei. Jesus orou por aqueles que o mataram. Jesus orou por aqueles que o mataram. Nós lemos aqui, quando nós explicamos sobre a crucificação de Jesus, nós lemos que os algozes, quem são os algozes? Aqueles soldados que torturaram Jesus até a morte. Jesus orou por eles, lembra? Jesus na cruz, a Bíblia diz que Jesus olha aos céus e diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que, igreja? O que fazem. Então ali a gente vê Jesus orando pelos seus inimigos. A gente vê Jesus amando o próximo. O leproso chegando até ele e ele tocando no leproso. A gente vê o Cristo cumprindo a lei, o próprio Senhor da palavra. Nós não podemos esquecer, irmãos, que Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele era a própria palavra. Deus vivo, Jesus Cristo, ele é a própria palavra. Então ele está dizendo, eu não vim abolir, eu vim cumprir a lei. Aqui nós podemos observar então que nós como cristãos, filhos e filhas de Deus, nós devemos sim observar os 10 mandamentos, a lei de Deus, e olhar o quanto Deus é santo, e colocar nossas vidas na direção desse Deus que é santo, porque eu e você, sem a direção de Deus, nós somos perdidos. Eu e você, sem a direção de Deus, a gente sempre vai estar fazendo o que desagrada a quem? A Deus. Mas eu e você, com a presença de Deus, nós podemos fazer a vontade de quem, igreja? Que é a palavra de quem? Que é a lei de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é a lei de quem, igreja? A lei de Deus. Ela é o quê? A lei de Deus. Nunca existiu alguém santo e alguém perfeito como Jesus. Por isso, ele cumpriu toda a lei. E aqui quando ele fala assim, no versículo 18, digo-lhes a verdade, ainda no versículo 17 ele fala sobre os profetas, né? Ele diz assim, eu não vim abolir a lei ou os profetas. Por que ele fala sobre os profetas? No passado se sacrificavam animais. Todo ano ou meses, dependendo em épocas do ano, em algumas festas daquela época, eles sacrificavam animais para perdão dos pecados. E sempre isso acontecia. E por que em Cristo Jesus isso parou de acontecer e desde até então isso não acontece mais? Porque Jesus Cristo, ele foi o cordeiro mudo que foi ao matadouro. Jesus Cristo foi aquele que morreu por nós, por isso hoje já não se sacrifica mais animais. Aí Jesus ele cita os profetas, porque naquela época tudo já apontava para Jesus. Tudo, os sacrifícios que eram feitos naquela época já apontavam para quem, irmãos? Para Jesus. Já apontava para aquele que é perfeito. Porque observe como que tinha que ser o sacrifício dos animais naquela época. Os animais não podiam ter defeito nenhum. Se era um animal branco, ele não podia ter nenhum resquício de pigmentação preta. Se era todo preto, não podia ter nenhum resquício de pigmentação de branco ou qualquer outra cor. Tinha que ser perfeito, os olhos perfeitos, as 4 patas tinham que pisar no chão perfeitamente. Não poderia ser um animal com defeito, teria que ser um animal sem defeito.
tinha que ser perfeito. E aí você pensa, nossa, mas um animalzinho inocente morrer. E naquela época as pessoas colocavam a mão sobre o animal, era como se fosse um ritual de passar os pecados da pessoa para aquele animal. Entende? Então aquele animal morria pelos pecados das pessoas. Aí talvez você pensa, mas, poxa, um inocente morrer, pelo que tem a ver um animal, meu Deus? Mas sempre foi assim, igreja. Desde o passado, sempre um inocente morria pelos pecados dos outros. Assim foi Jesus, inocente, santo, sem pecado nenhum, morrendo a morte que era minha, que era a sua, eterna. Jesus foi aquele que morreu. Morreu pelo meu e pelo seu pecado. Quem está entendendo em nome de Jesus? Por isso então, hoje não se sacrifica mais. Ah, mas pastor, em Israel se sacrifica assim animais, eu já vi. Sim, alguns judeus que não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, eles ainda sacrificam animais, porque eles esperam o Messias. Mas o Messias já veio, esteve entre nós, e hoje o Espírito Santo dele habita entre nós, o Deus vivo, glória a Deus, e é isso. E aí então ele diz, olha, eu vim cumprir a lei, então olha para a lei, eu sou a própria lei, então ele é aquele que cumpriu a lei, por isso que nós devemos observá-la. A lei, igreja, é toda a palavra de quem? Toda a palavra. Ah, mas são só 10 mandamentos, mas todos aqueles 10 mandamentos está aqui, de Gênesis a Apocalipse. E o único que foi capaz de cumprir toda esta lei foi Jesus Cristo. O único. Por quê? Porque você encontrava pessoas cumprindo 7 mandamentos, mas os outros 3 não conseguiam. Você encontrava pessoas cumprindo 1, mas os outros não conseguiam. É como um omelete, vou te dar um exemplo. Você pega 10 ovos para fazer um omelete. E aí você começa a quebrar os ovos e colocar na panela. Você tempera ali o omelete e começa a jogar ali. Aí daqui a pouco você olha para a pia e fala, nossa, esqueci de jogar aquele ovo ali. Aí você pega aquele ovo e quebra. Só que quando você quebra o ovo está podre. Dá para você comer aquele omelete ainda? Mas você colocou 9 ovos bons. Dá para você comer? Sim ou não? Não dá para você comer. Mas poxa, eu só joguei um ovo podre lá. Mas você vê que um ovo podre fez todos os outros 9 ovos, o quê? Que estavam bons, apodrecer. Assim é a lei, quando ela não é cumprida. Quando eles observavam para a lei, olhavam para a lei e falavam, não, a lei é impossível de ser cumprida. Mas o que Deus queria mostrar, volto a repetir, fazendo com que as pessoas observassem a lei, pastor? Deus queria mostrar a sua santidade. Deus queria que as pessoas olhassem para a lei e vissem o quanto Ele é santo. As pessoas, igreja, pensam que Deus é um milagreiro. As pessoas pensam que Deus ele é aquele que pode abrir as portas para ela, abençoar. Ele pode fazer tudo, porque Deus é todo poder, mas Ele é santo. E Ele quer que nós sejamos seus filhos e também busquemos a santidade nele, igreja. Para nós não vivermos de qualquer jeito, para nós não vivermos uma vida de oba-oba, mas para nós vivermos uma vida para a glória de quem? Para a glória de Deus. Por isso que Ele nos ensina a observar a lei. Porque Ele fala, eu cumprir a lei por você, eu cumpri a lei. E aí continuamos, no versículo 18, diz aí, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Aqui Jesus fala algo muito precioso, que nada será tirado da lei, que nenhuma palavra, nenhuma letra, nenhum ponto vai ser tirado da lei de Deus, até que tudo se cumpra, ou seja, ainda vai haver céus e terra, e enquanto a palavra de Deus aqui estiver, enquanto houver céus e houver terra, a palavra de Deus vai permanecer, não vai ser tirado nada da palavra do quê? De Deus. Nada vai ser tirado. A palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo? A palavra do Senhor é a nossa regra de fé e do que, igreja? Nossa regra de fé e prática. Nada dela vai ser tirado. E aqui é importante e é muito interessante que os cientistas, se você for estudar e ler alguns artigos de revistas científicas, vocês já estão vendo que os cientistas estão falando mesmo, que vai haver um tempo que vai acabar tudo. Os cientistas já estão dizendo isso. Você vê algo que Deus falou há mais de séculos atrás. Os cientistas estão comprovando hoje que vai tudo se acabar mesmo. Que o universo não vai permanecer para todo o sempre.
E aqui a palavra do Senhor está dizendo, ó, enquanto houver céu, enquanto houver terra, nada será mudado das Escrituras. E aqui, igreja, eu quero me atentar com algo muito importante com você. Preste bem atenção para que você entenda. Eu quero me atentar a algo muito importante com você. Ele está dizendo assim, ó, digo-lhes a verdade, enquanto existirem o quê? Céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. O que ele está dizendo com isso? Não haverá adulteração da palavra. Não haverá questão de mudar a Bíblia. E nós estamos vivendo uma época onde você encontra pastores de renome na sociedade, de renome no meio do cristianismo, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia ela não precisa ser atualizada. A Bíblia ela não precisa ser atualizada. O máximo que a Bíblia precisa é ser traduzida para outros idiomas, mas ela não precisa ser atualizada. O que acontece? Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas não estão concordando com o que nela está escrito. Nós estamos vivendo uma época, olha aqui para o pastor, onde você, mãe, não vai mais poder dizer que é mãe do seu filho. Aonde você, pai, não vai poder mais dizer que é pai do seu filho. Nós estamos vivendo uma época onde uma mulher, fecha a porta por gentileza, aonde uma mulher disse que tem prazer de ser mulher, disse que tem, o que a igreja? Que se sente muito feliz em ser mulher, e ela foi cancelada na internet. Uma cantora muito famosa britânica, com mais de milhões e milhões de seguidores. Em uma entrevista que ela estava dando, ela falou assim, nossa, eu me sinto a mulher mais feliz do mundo, eu sou feliz em ser mulher. Aí pessoas de militâncias dizendo para ela que ela não podia declarar uma coisa como essa, porque existem pessoas não binárias no mundo, que não se declaram nem homem nem mulher. Mas a Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 3, que Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou, sua imagem e o quê? E semelhança. Mas nós estamos vendo o mundo dizendo que, nós estamos vendo uma mulher não poder dizer que ela é mulher. Então, por isso que eles querem dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Por isso que eles querem dizer que a Bíblia precisa ser modificada. Eles estão querendo tirar do documento meu RG e do seu, o nome do meu pai e o nome da sua mãe. Porque eles estão dizendo que isso tem que sair, porque isso é uma afronta. Então, igreja, nós precisamos despertar. A gente precisa despertar e observar que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. A palavra de Deus está o quê? Se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Então, aqui Jesus está dizendo, ó, antes que tudo, não é para tirar nada da Bíblia. Nós vivemos uma época que há pastores que leem só partes da Bíblia que é mais envolventes. Um culto para ter mais glória a Deus, o pastor tem que dizer que tem que ficar falando um monte de palavra de autoajuda. Deus te fez vencer, Deus te fez cabeça, e o povo, aleluia, gritaria. Mas quando fala, se arrepende dos seus pecados, a igreja fica calada. Para de trair sua mulher. A igreja fica calada. A gente vive épocas assim. Mas Jesus está dizendo que nada é para ser tirado dessa palavra. A Bíblia não precisa ser atualizada, igreja. A Bíblia, ela é palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ela é palavra de Deus. E aí ele está dizendo, não tire nenhuma letra dela. Eu sou a palavra, eu sou a palavra. Você não vai tirar nada dela. Não vai tirar o que, igreja? Nada dela. E por que ele está dizendo isso? Que até que se cumpra todas as coisas. Porque, irmãos, quando houver novos céus e nova terra, a gente não vai mais precisar da Bíblia. Porque o Deus da palavra vai andar conosco. Você entende isso? A gente não vai precisar mais da Bíblia, porque o Deus da palavra vai estar conosco. João disse isso, ó. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com quem? E o verbo era Deus, por meio dele
todas as coisas que foram feitas se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus Cristo é a própria palavra. E a palavra do Senhor diz que quando houver novos céus e nova, reinaremos com ele. Porque Jesus é maior que a Bíblia. Ele é a palavra. Mas enquanto nós estamos aqui, revestidos dessa carne pecaminosa, nós necessitamos disso aqui, ó. É a palavra de Deus. É o nosso alimento diário. Então nada pode ser tirado daqui. Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, fuja de lugares aonde não pregam a Bíblia toda. A Bíblia é toda a palavra de Deus. Eu já fui em lugares onde pastores disseram para mim, não, aqui eu não prego o Velho Testamento, eu só prego o Novo Testamento. Não, a Bíblia é toda a palavra de Deus. Houve um homem, um teólogo no passado chamado Marcião. Ele quis porque quis lutar para dizer que o Velho Testamento não era a palavra de Deus, era só o Novo Testamento. Não, toda a Bíblia ela é palavra. Para que você possa ver Jesus em toda a Bíblia, comece de Gênesis, e você vai ver Jesus em toda a Bíblia. Glória a Deus. Continuamos então, diz aí, todo aquele, versículo 19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado o que, igreja? Grande no reino dos céus. Aqui Jesus estava dizendo, aqueles que pegarem partes desta palavra e ensinar aos outros de uma forma errada, pegar de uma forma errada e ensinar de uma forma o quê? Vai ser considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que pegar esta palavra na sua totalidade e ensinar ela na sua totalidade, em outras palavras, de Gênesis a Apocalipse, esse vai ser grande no reino dos céus. É isso que Jesus está dizendo. Por isso, irmão, não se canse de ensinar a palavra para as pessoas. Não se canse de falar o que é as Escrituras para as pessoas. Não se canse de dizer que isso aqui sim é a palavra de Deus. Porque as pessoas falam, não, a Bíblia é um livro muito antigo. Não, Bíblia é um livro muito antigo. A Bíblia está desatualizada. Não, ela é palavra de quem? E se você se recusar a falar a verdade, você vai ser pequeno no reino dos céus. Se você se recusar a falar a verdade, você vai ser pequeno no reino dos céus. Mas, como eu e você, eu tenho a certeza, você quer a grandeza do reino de Deus sobre a sua vida, então viva a palavra de Deus na sua totalidade. Não viva a palavra de Deus pela metade, igreja, viva a palavra de Deus pela sua totalidade. Por que Jesus estava falando isso? Porque existiam os fariseus e os escribas daquela época, os chefes da lei, pessoas que sabiam ler e escrever, homens importantes sim daquela época. Porque às vezes quando a gente fala de fariseu e de escriba, a gente pensa só no sentido pejorativo. Não, mas eles eram homens importantes porque eles permaneceram com a doutrina da palavra de Deus. Eles permaneceram com a doutrina do Antigo Testamento intacta ali. Só que o problema é que eles viviam isso por fora. Não viviam isso por onde, gente? Por dentro. E aí Jesus estava falando, vocês que vivem isso pela metade e ainda ensinam os outros errados, vão ser menor no reino dos céus. Porque é o que muito acontece. É o que muito acontece. Você vai encontrar lugares que nunca vai falar de adultério. Porque se falar de adultério, tem o irmão A, tem o irmão B que dá o dízimo e ele não pode sair da igreja. Você vai encontrar lugar que nunca vai se falar que Deus criou, igrejas que nunca vai se falar que Deus criou homem e mulher. Porque eles não concordam que essas coisas tiram a gente da igreja. Não, irmãos, a palavra de Deus ela é de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus. Ela tem que ser pregada. Doa quem doer. Torça você o nariz, torça eu o nariz. Teve vezes de eu estar num sermão na igreja e eu ficar me retorcendo na cadeira. Mas é porque Deus estava falando muito forte comigo, em coisas que eu precisava mudar. E eu pensava que o pastor sabia toda a minha vida. Ele só não dizia meu nome, mas estava falando toda a minha vida. É palavra de Deus. A Bíblia é palavra de Deus. Não deixe, tenha prazer de ensinar a Bíblia toda. Porque, olha, vou te dar outro exemplo aqui. O mundo não tem medo de ser por inteiro nas nossas vidas.
Eu quero dar um exemplo para você, e aqui eu peço que você preste atenção. Cuide dos seus filhos e dos seus netos. Porque o mundo e as pessoas malignas do mundo não querem se limitar. Eles estão fazendo tudo ilimitado para levar os jovens da nossa nação à decadência. Observe as músicas de hoje, gente. As músicas de hoje são totalmente pornográficas. As músicas de hoje coloca-se no ouvido das crianças que tem que mostrar parte do corpo. E tem mãe, tem pai, avô e avó rindo, com filhos e filhas cantando esses tipos de música. E pedófilos nas redes sociais assistindo. Nós precisamos abrir os olhos, porque o mundo ele não se limita a ensinar o que é errado. O mundo não se limita. O mundo não se limita. Por isso que a palavra de Deus está dizendo, se você ensinar errado e ainda querer só ensinar a metade, você vai ser pequeno no reino dos céus. Irmãos, e eu e você podemos ser culpados de mandar os nossos netos, os nossos filhos para o inferno, os nossos maridos, as nossas esposas para o inferno. Se você não for um homem de Deus na sua casa, não cumpre, não viver a palavra de Deus, você pode lançar seu filho no inferno. Você pode lançar sua filha no inferno. Se você só achar que a Bíblia é metade, se você dizer assim, Jesus manda orar pelos nossos inimigos, mas eu não oro não, Deus sabe do meu coração, Deus sabe porque o que fizeram comigo, Deus sabe, então por isso que eu não oro. Então você está correndo o risco, de ver seu filho, seu marido indo para o inferno no dia da salvação. Por quê? Porque você não quer cumprir a palavra, você não quer viver a palavra, você quer só viver o que te agrada da palavra. Você quer que Deus te abençoe, te cure, te liberte, mas você não quer que Deus toque naquela maguinha do coração. Você quer que Deus te cure e te liberte, mas você não quer perder a síndrome do coração fabuloso e necessitado da última bolacha do pacote no seu coração, porque só você sofre. Não. A palavra, olha para mim por favor, não abaixa a cabeça. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso tudo, e tudo temos nele, Ele é tudo. Quando a gente sai de um pequeno mercadinho na vizinhança e vai para um hipermercado, a gente se perde ou não se perde? A gente fala, meu Deus, tem de tudo aqui. Porque quando você vai no mercado pequeno, é uma coisa, quando você vai no mercado o quê? Assim é Jesus, nele tem tudo. Nele tem tudo. Então, o mundo, irmãos, ele não vai se limitar a ensinar. Não vai. Eu vou trazer aqui, em nome de Jesus, nos próximos sermões, algumas letras de músicas, e eu vou fazer questão de ler para você. Fazer questão. E a gente vê adolescentes, a gente vê criança. Hoje eu parado, fui correndo, parei para comer um pastel, para poder pegar a estrada de novo. Você vê as criancinhas de 4 anos assim na rua. Aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus, o que é isso? Aí a outra moça fala assim, as dancinhas. Mas você vê criancinha, pequenininha, fazendo. E nas letras está lá para mostrar a parte do corpo. Nas letras está lá que tal hora que o homem vai fazer isso, que a mulher é esse tipo, de cachorra para baixo. E o que acontece? Os pedófilos estão tudo ali. Porque é tudo pornográfico as letras de música. Então o mundo, irmãos, o mundo não se limita. O mundo não se limita a atacar a minha família e a sua. O mundo não se limita. Por isso, em nome de Jesus, cuide, ensine as sagradas escrituras para a sua família. Você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender em falar para o seu filho, para a sua filha, seja ele quem for, Deus não se agrada em engravidar sem casamento. Deus não se agrada de você abandonar ciclano e fulano com 2, 3 filhos no mundo. Isso é palavra de Deus, irmão. Isso é palavra de Deus, irmão. Porque o mundo, ele não se limita. O mundo o quê? Para o mundo isso é normal. Para o mundo isso é o quê?
Normal, para o mundo isso é normal. Criei 10 filhos sem pai, isso é normal. Não. Quando a gente tem base, quando a gente tem o que, igreja? A gente é alicerçado, a gente honra. A gente honra. A gente honra. Então a gente precisa compreender isso. A palavra de Deus não é pela metade, ela é o quê? Toda. Ela é o quê? Toda. E aí a gente continua, versículo 20 aqui para nós encerrarmos. Aí ele diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. E o que Jesus estava dizendo com isso? Espera aí, justiça exceder aos dos fariseus e dos mestres da lei, os homens que sabiam da Bíblia de capa a capa, de toda a Bíblia. Como é que pode a gente fazer uma coisa dessa? Eu não sei toda a Bíblia, como é que eu posso fazer? Jesus Cristo estava dizendo isso aqui para os mestres da lei que estavam lá, que eram os sacerdotes que queriam ser algo que eles não eram. Os sacerdotes, Jesus chegou ao ponto de dizer: vocês não entram no céu e nem deixam os outros entrar no céu. Quando Jesus se dirigiu aos escribas e sacerdotes e mestres da lei daquela época. Mas quando Jesus está dizendo, se a minha justiça e a sua não exceder a deles, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: olha, vocês me receberam como o caminho da verdade e da vida. Vocês sabem que eu sou a própria palavra de Deus. Vocês sabem que eu sou a própria lei. Vocês me receberam como Deus de vocês. Agora que vocês me receberam como Deus de vocês, pratiquem a minha palavra. Por quê? Porque os escribas e os fariseus, eles não praticavam. Eles falavam e não viviam. Entende? Eles falavam e não o quê? Por isso que Jesus chamou eles com aquela frase tão famosa que muitos de vocês conhecem: sepulcro caiado. Pessoas que são bonitas e formosas por fora, nas suas vestes, nas suas coisas, mas por dentro são o quê? Podres ou ocas por dentro. Era isso que Jesus estava falando. Então Jesus estava falando assim: olha, você tem que exceder os fariseus, porque os fariseus, eles ensinam, mas não praticam nada. Vocês têm que ensinar e o quê? Praticar. Vocês têm que ler e viver. Eles só leem, mas eles não vivem. Vocês precisam viver, porque vocês me têm. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, disse Jesus. Jesus disse que nunca nos abandonaria. Então por isso nós temos que vivê-lo. Por isso nós temos que vivê-lo, igreja. Nós precisamos viver Cristo. Precisamos viver Cristo. Porque o mundo não quer abrir a Bíblia para conhecer a Cristo, mas se ele olhar para você, ele vai conhecer a Cristo. Se você viver Cristo, o mundo vai conhecer Cristo através de você. Então Jesus está dizendo: você quer entrar no reino dos céus? Leia a minha palavra e pratique ela. É assim que nós entraremos no reino de quem, igreja? Dos céus, porque Ele é a palavra, Ele cumpriu a lei por nós. Então se eu e você não conseguimos cumprir a lei, a gente observa, a lei é o aio que nos conduz a Deus. A gente olha para a lei e vê que a lei é perfeita e impecável. E a gente não consegue cumprir a lei. Aí logo a gente olha para Jesus, que cumpriu toda o quê? A lei. E aí Jesus me justifica quando eu olho para a lei. Glória a Deus, Ele me justifica. Irmãos, John Bunyan disse em um dos seus livros a respeito do julgamento final, dizendo assim, que o diabo no julgamento final pode até dar a primeira palavra, dizendo, ele é pecador e vou levar ele para o inferno. Mas Jesus dá a última dizendo, eu paguei pelos pecados dele e eu justifico ele e levo ele para a glória. Esse é Jesus. Entende? Jesus é aquele que Satanás, no dia do julgamento, pode até pegar eu e você e falar, vou levá-los para o inferno. Mas Jesus disse assim, não, ó, eu morri por eles, pelo pecado deles, e eu vou levá-los para a glória. Entende? Isso então é viver Cristo. É você viver. Você quer viver a palavra de Deus? Viva a palavra de Deus. Creia neste livro que você traz todo domingo para a igreja. Viva ele. É a palavra de Deus para nós. O mundo não nos dá nada. A gente precisa sim viver neste mundo para a glória de quem? Para a glória de Deus. Porque senão, se nós não vivermos nesse mundo para a glória de Deus, esse mundo vai querer nos engolir. Glória a Deus, igreja. Porque não adianta eu e você ser cristão de roupas e não ser cristão de atitudes. Não digo isso que a palavra do Senhor, que nem um dos irmãos de nossas congregações, não vou falar de qual das igrejas, disse que ia sair de nossa congregação porque eu não uso mais terno. Eu falei, meu Deus do céu. Aonde Jesus está? Na roupa que você usa
ou transformando você de dentro para fora. A pessoa calada estava, calada ficou. Eu não estou dizendo, gente, que nós devemos se vestir de qualquer. Não, a Bíblia diz que nós devemos nos vestir com ordem e com o quê? Mas não vem passar a doutrina do homem, não. A Bíblia não ensina a doutrina do homem. A Bíblia ensina a doutrina do céu. Do céu. Então Jesus não vai olhar para o que você vê, Jesus vai olhar para dentro do seu coração. A minha roupa e a sua não pode levar o outro a pecar. A minha roupa e a sua não pode levar o outro o quê? A pecar. Porque até para a glória de Deus a gente tem que se vestir. Mas não quer dizer que se eu tiver de terno e gravata aqui, eu sou mais de Deus. Se você tiver de terno e gravata aí, você é mais de Deus. Não, não, não. Porque os sacerdotes e os escribas e fariseus daquela época, eles eram os intocáveis. Jesus olhou para ele e falou, vocês são sepulcros caiados. Vocês são muito bonitos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Então nós precisamos viver a palavra de Deus na essência. Glória a Deus, irmãos. Viver a palavra de Deus no quê? Na essência. Na essência. Vivamos a palavra do Senhor na essência. É claro que eu uso terno, às vezes você já viu aqui de terno, alguns domingos eu uso ou não, mas eu prefiro me tornar acessível a todos. Tem líder evangélico que você nem consegue chegar perto dele ou dela. Tem líder evangélico para você falar com ele, você precisa marcar a hora e olhe lá se ele quiser te atender. Eu me vestindo assim, eu quero pelo menos que você entenda que eu sou como você. Posso ficar doente como você, posso também sofrer com dificuldades como você. Nós somos gente da gente, mas tem um amor que nos une fielmente, e é o amor de Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. E que você se sinta bem cada dia que você passar por essas portas, a saber que você está congregando aqui em nome do Senhor, não pelas suas vestes, não pelo dinheiro que você tem, não pela condição financeira ou pelo seu status de saúde, não, é pelo Deus que nos une neste lugar. Glória a Deus. Quem entendeu em nome de Jesus? Vamos ficar de pé, vamos orar por você em nome de Jesus. Louvado seja Deus.